Oi gente, eu sou a Lígia e o vídeo de hoje é sobre o livro As Cinzas de uma Pátria, escrito pelo Guilherme Miller. E se você tá chegando agora no canal, já peço pra você se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like. E eu vou deixar os links das minhas redes sociais aí na descrição pra você já me seguir por lá e não perder nenhum conteúdo. E o vídeo de hoje é sobre mais um livro do Guilherme Miller, é um autor que eu tenho trabalhado recentemente, então às vezes eu trago conteúdo de livros dele por aqui. E hoje eu vou contar essa história pra vocês. O livro conta a história de uma família carioca, formada pela mãe, Iracema, o pai, Cláudio, a filha, Laura, e o filho, Lauro. O pai é político, a mãe é artista, a filha, Laura, está se formando em jornalismo e o filho, Lauro, mora nos Estados Unidos porque ele tem uma empresa e administra ela de lá. E a história começa com a formatura da Laura se aproximando. Então, o Lauro vem dos Estados Unidos, a família está se organizando para esse momento tão importante. E um dia, sem querer, a Laura escuta uma ligação do pai dela. Nessa ligação, o pai tá falando sobre propina, sobre desviar verba pública e colocar em cofres secretos na Suíça. Ou seja, ele tá meio que assumindo que ele é corrupto, né? Com outro parceiro dele de crime. E a Laura, a filha, ela se espanta, ela nunca imaginou que o pai poderia ser assim e que tudo que eles tinham, a casa, tudo que eles tiveram acesso a vida toda, foi por causa de um dinheiro que foi desviado, um crime que foi cometido e pessoas foram prejudicadas. Ela realmente fica muito impactada com essa informação. E naquele mesmo dia, ela ia com o irmão escolher o vestido de formatura dela. E ela não aguenta e ela acaba comentando com o irmão o que ela ouviu. E ela já tem uma vibe, assim, como por ser jornalista também, né, que a gente tem, eu falo a gente porque eu também sou, de querer sempre denunciar o que é o errado, de lutar pela democracia, de expor os acontecimentos da sociedade de uma maneira que vai ser benéfico, né, para a população. Então, ela e o irmão começam a conversar sobre isso e eles chegam num consenso. Eles precisam entregar o pai deles, né? Porque por mais que seja o pai, aquilo que ele tá fazendo não é certo. E aí uma análise desses personagens é que eles tiveram realmente muita convicção no que eles acreditam, porque imagina você nessa situação, você entregaria um familiar sabendo que ele comete crimes, mas que é esse crime que te dá toda a posição financeira confortável que você tem? E não só pensando no dinheiro, né? Você vai ter, por exemplo, o pai preso, isso é uma coisa muito difícil. Então eu fiquei me colocando no lugar dela, assim, o que eu faria? Ainda que eu sou jornalista, será que eu teria uma veia de querer lutar pelo que é certo muito maior do que o meu amor por um familiar ou pela situação confortável financeiramente que eu vivo? Porque, vamos ser sinceros, gente, ninguém quer decair a situação financeira, é uma coisa muito difícil. Então achei justo, assim, falar um pouco sobre a posição, né, dessa personagem. Eu achei que ela foi muito corajosa. E é isso que eles fazem, eles vão denunciar o pai. Então eles compram lá o vestido de formatura e passam na delegacia. E a Laura havia gravado com o celular a conversa do pai. Então ela mostra tudo para a delegada e eles começam a conversar sobre o que poderia acontecer. Só que nesse momento da história, né, independentemente do que a Laura ouviu, já estava havendo uma investigação sobre alguns políticos ali da região, do mesmo gabinete do pai dela, que estavam meio que suspeitando que poderiam estar envolvidos em corrupção, que estavam sendo responsabilizados pelos crimes. Então a delegada viu a oportunidade perfeita de finalmente desmantelar essa quadrilha e prender todo mundo que estava sendo responsável ali por desviar verba pública. A Laura sabia que o pai dela ia dar uma festa, né, depois da colação de grau dela, e que muitos dos políticos e amigos dele estariam presentes. Então a delegada disse que seria o momento perfeito para fazer essas prisões, porque todos eles estariam concentrados no mesmo lugar. Quando a Laura e o Lauro chegam em casa, eles conversam com a mãe, a Iracema, e ela de primeiro momento tem uma reação que eles não esperavam. Ela já sabia. Ela sabia de tudo que o pai fazia para desviar dinheiro. Só que ela nunca teve a força, a coragem para conseguir sair daquela situação, denunciar, porque ela só sempre quis o melhor para os filhos. E o pai, mesmo que com dinheiro vindo de um crime, ele estava proporcionando estudos, acesso a atividades extracurriculares, a uma qualidade de vida muito boa. Então ela teve muito medo de tirar isso dos filhos dela, sabe? Ela sempre planejou, quando os filhos finalmente se tornassem adultos, independentes, saíssem de casa, de que ela iria se divorciar. Mas ela tinha muito medo e eu não consigo culpá-la de todo modo, mas ao mesmo tempo eu acho que sim, que ela, sabe, poderia ter, não sei, ir acumulando provas ao longo dos anos, porque querendo ou não, ela também acabou tendo medo de ser culpabilizada, afinal ela sabia e não fez nada.
A Laura se forma, só que a situação com o pai tá muito amarga, eles têm uma discussão antes da festa, acabam indo em carros separados, ela não quer ficar perto desses políticos, amigos do pai, enfim. Na hora da festa, a polícia chega e prende todos os políticos que estavam presentes ali. E aí, é engraçado, porque isso é tipo a metade do livro, só que poderia ser o final, né? Tipo, prendeu todo mundo, tá tudo bem. E aí você já fica, meu Deus, mas por que esse é o final do livro? Vai acontecer ainda muita coisa? O que pode vir pela frente que não pode piorar? E aí, obviamente, a corrupção do país, ela é mais uma vez escancarada na realidade que ela é mesmo. Porque a delegada, eu não entendi muito bem nesse universo, a delegada meio que é a juíza que investigou, a mesma pessoa que prendeu é que julgou o caso. E aí um dia ela recebe a ligação que o filho dela foi assassinado. Perto ali do corpo do filho tinha um bilhete assim, tipo, vai ter o julgamento dos políticos corruptos, você sabe o que você tem que fazer, a não ser que você queira o seu outro filho igual a esse aqui. E aí ela começa a receber essas ameaças, né, de morte pra ela e pro outro filho dela. Ela tá passando por um processo bizarro, assim, de, tipo, luto, mas aí ela continua trabalhando. Aí isso eu achei um pouco falho no livro, porque onde em sã consciência no mundo a pessoa ia perder o filho e ia trabalhar no dia seguinte, sabe? E eu achei que nesse sentido, a personagem não foi muito bem explorada, porque as falas dela é como se ela tipo, tivesse tudo bem. Sendo que, porra, é uma mãe em luto, sabe? Eu achei que faltou aqui um pouco de, sabe, background da personagem, uma intensidade ali nos sentimentos. Eu achei que foi tudo muito raso. E aí, o livro meio que passa essa vibe, tipo, meu filho foi morto, mas ainda assim eu vou fazer justiça, porque eu acredito no que é certo. Só que eu acho que o mundo ele não é assim tão preto no branco, sabe? Eu entendo a mensagem que o livro quer passar, eu acho muito importante, afinal, olha o país que a gente tá vivendo, o mundo que a gente tá vivendo, quanta coisa errada acontece, mas eu acho que, não sei, algumas coisas poderiam ter se desenrolado diferentes nessa história. Os políticos corruptos todos acabam sendo presos, e dentro da prisão, obviamente, a corrupção continua, mostrando mais uma vez o descaso que o governo tem com o sistema penitenciário, como o dinheiro, independente de aonde você está, controla tudo. Então, os políticos, eles literalmente tinham os guardas nas mãos, eles conseguiam controlar o diretor do presídio, então eles tinham acesso a celulares, bebida alcoólica, enfim, era como se eles não tivessem presos. E aí todos eles se juntam para se aliar a um traficante ali da prisão, que é meio que o chefão, e eles organizam uma fuga. Sim, uma fuga. Parece coisa de filme. Em paralelo a isso, a Iracema, a mãe, também foi presa. Só que diferente do pai, que foi preso, sei lá, por 80 anos, a Iracema, ela ia ficar apenas 2 meses, porque ela meio que sabia do que estava acontecendo e não denunciou. Mas aí também entrou como uma pena mais leve, porque ela tava com a vida ameaçada, enfim, ela acabou ficando presa 2 meses e na hora do julgamento ela perguntou pra juíza se ela podia levar os quadros dela pra pintar na prisão e a juíza disse sim. Sendo que, tipo, novamente, isso nunca aconteceria no Brasil, não faz sentido, mas tudo bem. E aí ela é presa e na prisão ela acaba fazendo amizade ali com a parceira de cela, com as mulheres na prisão, e ela descobre uma realidade que ela desconhecia, que é quantas mulheres no Brasil passam por situações de abuso, por situações difíceis. A colega de cela mesmo, ela matou o marido, foi presa, mas ela matou porque ela sofria abuso. E foi a única maneira dela se livrar. Ela preferia estar presa fisicamente numa prisão, mas livre no espírito de saber que o marido não teria mais poder sobre ela. Então eu acho isso muito forte, assim, muito sensível. Realmente a Iracema começa a ter contato com essas pessoas e a experiência na prisão pra ela é muito positiva. Ela pinta todos os dias, então a cela dela é tipo cheia de artes e ela vai cumprindo ali a pena dela. Os políticos corruptos de fato conseguem fugir. E aí eles falsificam documentos, cada um foge com a sua família pro exterior e o Cláudio, o pai, ele organiza tudo para fugir para Itália. A Iracema então termina de cumprir sua pena, então ela reencontra os filhos e a advogada dela chega com a notícia de que, enquanto ela estava presa, a advogada enviou alguns quadros que ela fez ali, que ela tinha no ateliê da casa dela, para o Museu do Louvre, na França, simplesmente um dos museus mais importantes do mundo todo. E o Museu do Louvre vai fazer uma exposição dos quadros dela. Gente, que eu fiquei meio assim, tipo, o quê? Aí tá. Aí então ela tá saindo da prisão e a advogada fala: você não vai pra casa, nós vamos pra França, porque você vai realizar o seu sonho de ser artista e você vai expor os seus quadros no Louvre. Aí ela fica, nossa, que legal. E aí a filha, tipo, mãe, muito legal, muito feliz por você. Eu vou fazer trabalho voluntário ao redor do mundo. O filho, o Lauro, ele vai continuar com a empresa dele.
lá nos Estados Unidos, só que foi descoberto que a empresa foi criada com dinheiro de fachada do pai, né, que o pai ajudou a investir. Então ele meio que cai ali de cargo, mas ele continua tentando subir, restaurar a reputação dele, o trabalho que ele havia feito todos esses anos honestamente, não sabia que o pai, né, estava envolvido com aquilo. E aí a cena final do livro me causou muita estranheza. Tanto a Iracema com os filhos quanto o Cláudio estão no aeroporto, respectivamente, ali, cada um com seu grupo, e eles passam na livraria e tem um autor publicando um livro. E aí na capa do livro é a Iracema, e o livro conta a história dela e de tudo ali que aconteceu, basicamente a história desse livro, né? E aí o livro não dá explicação de quem é esse autor, quem é esse homem, e eles têm um diálogo, né? Então você vê que o autor conhece eles, por que o autor conhece eles, o que é isso? Tipo, não explica. Ah, então quer dizer que esse autor é o Guilherme Miller, e essa história é de verdade? Não sei, pode ser uma teoria, mas o livro ele não apresenta nada pra você descobrir isso, então meio que essa informação ficou jogada ali, sabe? Não me passou uma... Não sei, eu realmente não entendi. E aí acaba o livro, e aí a grande lição do livro é que tipo, nossa, olha como o Brasil tem um sistema corrupto e que a maioria das vezes ser corrupto compensa, porque ele conseguiu escapar e quem é honesto acaba continuando ali na mesma e o Brasil não vai pra frente porque a gente não consegue ter melhorias e os avanços que a sociedade precisa. Eu dei 3 estrelas pra esse livro, eu gostei muito da ideia, assim, mas eu achei que algumas coisas poderiam ter sido mais bem exploradas. Eu encontrei também muitos erros de ortografia, coesão. Essa editora, eu não gosto dela, eu tenho inclusive sérios problemas com essa editora. Eu acho que eles são muito ruins em diagramação, em ortografia, sempre passa coisas. Isso não é culpa do autor, isso é culpa da editora. Então, sempre que eu puder criticar essa editora, eu vou criticar. E lembrando que esse livro é um livro nacional, então eu acho que a gente tem que sempre incentivar a literatura nacional. Se você quiser ler, eu vou deixar o link aqui na descrição para você comprar. Eu espero que você tenha gostado, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like e de me seguir nas redes sociais, eu vou deixar o link aí na descrição. Eu vejo vocês na próxima, tchau!